Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde de salvação para todos aqueles que estejam a ouvir a palavra de Deus. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos e eu quero trazer aqui a interpretação de Mateus capítulo 24, versículo 3 apenas, onde nós temos nessa introdução uma questão de várias interpretações da escatologia bíblica cristã, onde os seus conceitos doutrinais fazem alusão às profecias das coisas dos últimos tempos que estão para acontecerem, e que essas predições envolvem as quatro principais escolas de interpretações teológicas, desde os dias da igreja primitiva até os dias dos pré-reformadores aos reformadores, chegando também à época dos dias da reforma protestante do século XVI e também das igrejas dos dias atuais. No entanto, isso nos leva a crer que, apesar de tantas informações, uma somente é a verdadeira. Vejamos o que afirma a Bíblia de aplicação de estudos bíblicos, onde iremos comentar na perspectiva da interpretação futurista. Possamos ver o que tem em Mateus 24:3. O texto diz: E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos que particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ora, o Monte das Oliveiras é o monte de onde se descortinava, percebia, se via, de uma visão panorâmica a cidade e o templo a leste. Aproximaram-se deles os discípulos em particular, deixando a multidão do templo para trás. Os discípulos somente podiam falar e perguntar a sós, em particular ao Senhor Jesus. Quando sucederão essas coisas? Essa foi a pergunta dos discípulos de Jesus para o Mestre. Isto é, que coisas são essas? A destruição do templo, a destruição de Jerusalém, a diáspora que deu-se nos anos 70 após a crucifixão, ressurreição e assunção de Jesus Cristo. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Os intérpretes estudiosos da teologia nos dias dos judeus, lá do Velho Testamento, eles viram, perceberam de forma clara a vinda do Messias, que introduziria o porvir, o futuro das coisas que ainda haveriam de acontecerem. Eles acompanharam de fato a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, aqueles que morreram ali nos dias do Coronel Tito, de Timur-Lenk, quando ele entra em Jerusalém e destrói a cidade e saqueia o templo de Salomão. É preciso lembrar que os 12 discípulos de Jesus perguntaram à luz de seu conhecimento tradicional contido nas sagradas e arcaicas escrituras
no sentido dos dias dos profetas. E a resposta de Jesus neste discurso certamente discorreu sobre este assunto. Assim, a consumação do século refere-se a um tempo do qual ele era parte e tinha conhecimento, que tal período ocupava grande parte do seu pensamento. Vejamos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, que esse período em questão foi descrito também em Daniel, capítulo 9, versículo 25 ao versículo 27, e intitulado As 70 Semanas de Daniel, das quais apenas 69 passaram quando o Messias foi cortado, ou seja, quando o Messias veio, andou sobre esta terra, operou sinais, prodígios e maravilha e pregou o evangelho do reino de Deus, levando o povo ao arrependimento. Ele, saindo do judaísmo, fundou a sua igreja, cumprindo com todas as leis judaicas. Ele vai e funda a sua igreja, constituída por discípulos que se tornaram apóstolos da mesma e deram continuidade na pregação do Evangelho. Jesus dá a entender de forma direta que isso em particular, esse tempo, esse período está envolvido quando ele descreve em Mateus capítulo 24, versículo 15, um acontecimento que Daniel coloca no meio da 70ª semana. Então, vejamos que até Jesus cumpriu-se ali 69 semanas. Agora nós temos a última semana, a 70ª semana, onde discorre o período, ou a dispensação da graça, no sentido da igreja, onde a mesma não passará pelo período da grande tribulação, E vindo assim um arrebatamento secreto da igreja, o período tribulacional, o período milenar, a prisão de Satanás, e do falso profeta, do anticristo, por 1000 anos, e que depois ele será solto por um pouco de tempo, e ele ainda enganará 1/3 da população da terra e declarará guerra a Cristo Jesus, a Jerusalém de Deus. No entanto, este acontecimento de Daniel coloca o meio da 70ª semana, considerando que o discurso no Monte das Oliveiras refere-se especialmente à tribulação do povo de Israel, período conhecido em que Daniel, como a 70ª semana, e também descrita em Apocalipse capítulo 6, versículo 19, que diz, Apocalipse 6, versículo 19, o qual haverá de concluir com a volta de Cristo Jesus. A primeira metade da grande tribulação está aqui podemos perceber, Mateus 24, do capítulo 4, versículo 14. A 70ª semana que Daniel tem, das duas metades distintas de Daniel capítulo 9, versículo 27, há uma expansão, correspondente entre a ordem dos selos de Apocalipse capítulo 6 e a ordem dos acontecimentos de Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao versículo 14. No entanto, essas passagens
devem ser aqui colocadas nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, né? Eu quero aqui agradecer a todos os ouvintes, né? Deixe aí o seu comentário, curta aí o canal, compartilhe e procure aí novos assinantes para a Sã Doutrina com o evangelista Rubens Carlos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite de salvação e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vocês. Amém.